Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Emerson e eu quero tratar com vocês hoje o assunto chamado expressões numéricas. Então, para desenvolver o nosso raciocínio, aqui eu coloquei uma expressãozinha que você pode olhar e, evidentemente, achar ela um pouco complicada, mas à medida que a gente for solucionando e esclarecendo, você vai perceber que isso é bem simples, tá? Bem tranquilo para trabalhar. Primeiro é preciso que você conheça algumas informações. Existem algumas prioridades na solução de expressões numéricas dentro do mundo matemático. A primeira delas é que você deve respeitar quando aparecer parênteses, colchetes ou chaves, você deve respeitar porque primeiro se resolvem os parênteses, depois se resolvem os colchetes e por último, e não menos importante, as chamadas chaves, caso apareça. Na nossa expressão aqui não aparece chave, então a gente não precisa se preocupar com ela. Mas é nesta ordem: primeiro resolve o que está dentro do parêntese, depois o que está dentro do colchete e finalmente o que está dentro da chamada chave. A outra coisa que também é muito, muito importante é o seguinte: a hierarquia nas operações. Então, primeiro, como nós não avançamos ainda em potências e raízes, nós estamos falando só até multiplicações e divisões, é preciso que se saiba que, primeiramente, a gente resolve multiplicações e divisões, caso exista. Depois, a gente faz adição e subtração. De qualquer maneira, deixa eu só pausar aqui um pouquinho. De qualquer maneira, é importante que a gente perceba que se não tiver nenhuma ordem ou não tiver ninguém na preferência, a resolução, via de regra, da esquerda para a direita, ou seja, nesse sentido aqui. Tá bom? Mas aqui a gente percebe que já temos, nesse nosso exemplo, já temos algumas prioridades. Por exemplo, não é difícil ver que aqui a gente tem um parêntese. Ó. Aqui nós temos um parêntese, então é nele que a gente se concentra primeiro. Ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Ó, então aqui está o nosso parêntese. Ó. E perceba que é o seguinte, dentro do parêntese existe uma operação matemática. E essas operações também, elas respeitam aquela hierarquia que eu acabei de falar. Primeiro são multiplicações e divisões e por último adição e subtração. Então você deve perceber que aqui nós temos um 7 vezes 3 aqui. Então é aí que eu vou me concentrar e resolver primeiro. Aí você pergunta, mas o que eu faço com o resto, professor? O resto você conserva. Vai cuidar disso depois. Então vamos lá. Vou repetir todo o restante. 15 mais, abre colchetes, 4 mais, abre o parêntese. Agora, quanto que é 7 vezes 3? Tabuada, né? Todo mundo sabe. 21. Mais 1. Fecha o parêntese, fecha colchetes, menos 3 igual. Você percebeu que eu resolvi uma das prioridades que estava dentro do parêntese, mas eu não consegui ainda eliminar o parêntese. Ele continua aqui. Então eu vou para o próximo passo. 15 mais colchetes, 4 mais. Agora eu preciso solucionar esse parêntese. Então 21 mais 1, 22. Pronto, já eliminei o parêntese, fecho o colchete, menos 3 igual. Muito bem, falta pouco. Então, olha, perceba que agora eu tenho um colchete aqui. Então é nele que eu vou me concentrar. Então vamos lá, ó, 15, repete tudo que está em volta. 15 mais, e agora eu vou resolver o colchete. Ó. Aqui dentro é uma operação de adição, então não tem outra coisa a fazer a não ser resolver essa adição. 4 mais 22, que é 26. Perceba que eu já tirei o colchete, porque quando eu fiz essa operação, eu já resolvi ele, ou seja, eu já eliminei ele. Agora eu repito menos 3, que estava do lado de fora, e eu estou indo para a fase final da minha conta. Agora, perceba que eu estou trabalhando com adição e subtração. Então é 15 mais 26 menos 3. Então, como não há uma hierarquia entre essas operações, a ideia é que eu resolva da esquerda para a direita. Então é 15 mais 26
Isso dá 41 menos 3. Bom, 41 menos 3. 41 menos 3 é 38. Deixa eu só mudar de cor aqui para colocar a resposta. 41 menos 3 é 38. Então está solucionado o meu problema. E eu respeitei as regrinhas de resolver primeiro parênteses, depois colchetes e chaves, caso tivesse. No nosso exemplo não tinha. E depois eu tomei um outro cuidado, que é de respeitar a regra sobre as operações. Quais operações se faz primeiro? Então, nesse caso, eu resolvi primeiro a multiplicação, depois fui eliminando parênteses, eliminei colchetes e, finalmente, realizei as operações finais da adição e subtração, chegando a essa resposta de 38. Bacana? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixo aqui o meu obrigado por acompanhar a minha aula. E havendo dúvidas sobre isso, é só contactar seu professor, tá? A gente está sempre à disposição para poder ajudar vocês nas dúvidas que eventualmente apareçam. Muito obrigado e tenha uma boa aula.